Fala aí, galera! Como é que vocês estão, amiguinhos? Belezeira? Tudo tranquilo? Tudo sossegado? Aí, preparadinho para mais uma aula aqui da Escola do Vestibular, aqui do lugar onde vai ajudar você, amiguinho, a atingir o seu sonho, a chegar lá na universidade. Amiguinho, tô muito louco hoje. Espero que vocês estejam bem, tranquilos aí, sossegados, preparados para mais uma aula sobre eletricidade. Aula esta que nós vamos falar da segunda lei de Ohm. Na aula passada nós falamos da primeira lei de Ohm, que relaciona a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica, a propriedade dos materiais, e falamos dos resistores, aqueles dispositivos que convertem energia elétrica em térmica, basicamente. Hoje nós vamos falar da segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm, galera, ela traz as variáveis que influenciam na resistência elétrica de um fio, seja um fio condutor ou seja um fio que vai virar condutor na marra. Então, ó, se nós pegarmos um fio, esse fio, um pedaço do fio aqui, maravilha, ele vai ter um comprimento. Esse comprimento aqui, no sistema internacional, seria dado em metros. Tá? Ele tem um comprimento. Além do seu comprimento, ele tem uma bitola, uma área da seção transversal, que no sistema internacional de unidades deveria ser dada em metro quadrado, essa área. E, logicamente, esse cara ele é feito com um certo material que é caracterizado por essa letrinha grega aqui, que é o Rho. Esse Rho é o que a gente chama de resistividade elétrica. Meu amiguinho, cada material tem o valor de resistividade elétrica. No sistema internacional seria Ohm vezes metro. E muitas vezes vem outras unidades, a gente se adequa aí, beleza, tranquilo, sossegado, não esquenta o globo não. Mas esse é o valor que caracteriza o material. Essas três variáveis influenciam no valor da resistência elétrica desse fio e é dado pela segunda lei de Ohm. É simples, a segunda lei de Ohm diz o seguinte: a resistência elétrica dessa parada é Rho vezes L sobre A. É rola. Olha só que bonito essa expressão para você lembrar. Então, pegue sua caixinha de ferramentas, amiguinho. Pegue sua caixinha de ferramentas, aquela caixinha de ferramentas que a gente está lotando de ferramentas, não é? Colocando muitas fórmulas aí, amiguinhos. Quando você chegar no fim do curso, você vai ter uma caixa de ferramenta brutal. E aí você vai recordando, e aí você vai se lembrando, e aí o pau vai torando, belezinha? Então, essa resistência elétrica é o produto da resistividade, que depende do material, do comprimento do fio, que é o comprimento do fio, e da área da bitola. Quando a temperatura muda, galera, de um material, esse valor da resistividade muda, e aí nós temos uma variação da resistência. No entanto, quando não se comenta nada sobre essa variação da temperatura, ou se ninguém dá indícios sobre isso, você considera que o condutor é ôhmico, ou seja, que a sua resistência se mantém constante. Fechou? Essa é a jogada. Muito bem, agora nós vamos juntar as duas aulas e resolver o primeiro e o segundo exercícios. De cara, o primeiro. Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo. Olha aí o formato da bagaça. É um prisma, é um paralelepípedo. Com as dimensões indicadas na figura, é ligado a um circuito elétrico pelos condutores ideais A de amor, B de baixinho. Nesse caso, a resistência elétrica entre os pontos A e B é de nananã ohms. E aí vem as informações. O comprimento aqui, ó, nós temos aqui um valor de 20 centímetros. Aí nós temos uma altura da bagacinha de 2 milímetros. E aí nós temos a largura da bagaça de 5 milímetros. E a resistividade é de 75 ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. E a barra
é considerada um resistor ôhmico. Então, olha só, fofinhos, como que a gente vai determinar a resistência elétrica dessa barrinha maravilha aí, nessa barrinha maravilha? O cara te deu algumas unidades diferentes, então você tem que ficar esperto. Olha só, milímetro quadrado é uma unidade do quê? De área, né? O comprimento ao quadrado é medida de área. Então a nossa área, ou melhor, a nossa não, né? A área aqui da parada, da bitola, tem que estar em milímetro quadrado. Aqui, ó, essa área, aqui, ó. Já o comprimento pode estar em metros, deve estar em metros. Então, ó, se nós considerarmos isso daqui um fio condutor, o comprimento dele seria o L, de 20 centímetros, que eu vou ajustar já já, e a área seria dessa face aqui, ó, de 5 milímetros por 2 milímetros. Maravilha? Então, primeiro eu vou determinar aqui a área separadamente. A área de um retângulozinho, que é a face dessa parada, é 5 vezes 2. Ou seja, 10 milímetros quadrados. Essa é a área. Essa é a área. O comprimento está em centímetros. O comprimento está em centímetros. 20 centímetros. O que nós devemos fazer para ficar coerente com a unidade da resistividade? Pegar o que está em centímetro e passar para metro. Então o comprimento seria 0,2 metros. Aí nós estamos com as unidades adequadas. Beleza? Então perceba que usando a área em milímetro quadrado e o comprimento em metros, estamos com as unidades adequadas para aplicarmos a segunda lei de Ohm, que é a da rola. Resistência é Rho L sobre A, certo? Essa vai ser a resistência desse fio condutor aqui, maravilha? Então agora vamos lá, substituindo de forma muito maravilhosa, a resistividade é 75 ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. O que está dividido por metro ali, ó, vai sumir com o que está aqui em cima de metro, que é o 0,2. E o que está em cima de milímetro quadrado vai sumir aqui com a área de 10 milímetros quadrados aqui embaixo. Sacou a jogada? Essa é a manha, galera. Essa é a manha. A manha. Vamos lá. 75 vezes 0,2. Se fosse 75 vezes 2, daria 150. Como é vezes 0,2, dá 15. E 15 dividido por 10 dá 1,5. Então a resistência elétrica desse pedaço aí de condutor, com esse formato prismático, psicodélico, é de 1,5 ohms. Então esse exercíciozinho, ele usou praticamente de forma direta a resistência calculada pela segunda lei de Ohm. No entanto, nós tivemos uns detalhezinhos relacionados a ajustes de unidade que você tem que pegar a manha de fazer, que você tem que pegar a moral, porque a unidade é de extrema importância em qualquer grandeza física, química, biológica, exás. Fechou? Maravilha? Tudo bem? E onde nós vamos? Exercício 2. Exercício 2. Analise a figura abaixo. Você tem uma figura linda aí de um equipamento, tá? Esse equipamento, ele está sobre, dá uma olhadinha, um pedacinho de borracha. Meus amigos, borracha normalmente é um isolante. No entanto, todo isolante tem um limite que, a partir desse limite, ele passa a conduzir eletricidade. É, meu amigo, é na marra, mas tem. Então, nesse caso, provavelmente nós vamos ter uma situação dessa meio brutal para fazer com que a eletricidade passe pela borracha, certo? É o que acontece no raio, né? Quando tem descarga atmosférica, é isso que acontece também. Rompe a barreira isolante do ar e aí o bagulho começa a conduzir. É muito louco, tá? Então vai. A figura acima mostra um equipamento metálico que está eletricamente isolado do solo por meio de uma base quadrada
de borracha com meio metro de lado, é uma base quadrada, ela tem meio metro de lado, meio por meio, né? Meio metro, por meio metro, tá? Por meio metro. E espessura de 1 centímetro. Espessura de 1 centímetro. E resistividade 10 elevado a 13 ohms vezes metro. Beleza? Olha o tamanho da resistividade, grande, hein? A máxima DDP entre o equipamento e o solo é obtido para uma corrente elétrica de 0,5 microamperes, fluindo uniformemente através da área da base. O valor da DDP máxima em kilovolts é igual a quanto? Então aqui, galera, olha só, nós vamos fazer a borracha, esse aqui é o pedacinho de borracha, conduzir eletricidade na base da porrada, certo, mano? Na marra, colocando aqui a tensão elétrica máxima entre o equipamento e a base da bagaça. Então aqui a unidade está em ohm vezes metro, portanto nós temos que usar todas as outras unidades no sistema internacional, tá? Aqui está meio metro, maravilha, meio metro, maravilha, 1 centímetro, não, maravilha, né? Eu tenho que passar esse 1 centímetro para metro, que é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então a primeira parte é calcular a resistência elétrica dessa pagrada de borracha. Essa é a primeira parte, resistência elétrica. E a resistência elétrica, ela vem lá da expressão da rola, aqui ó. Olha lá. Segunda lei, ó. Rho é igual R é igual a Rho vezes L. Amiguinho, ó. Olha só, fofo. A resistividade é 10 a 13. O comprimento, e aí? Nada a ver. O comprimento é 1 vezes 10 a menos 2 para passar para metro. E a área é meio vezes meio, tá? Meio vezes meio. Então, essa resistência vai ser 1 vezes 10 a 13 vezes 10 a menos 2, vai dar 1 vezes 10 a 11, dividido por 0,25, tá? Meio vezes meio é 0,25. 1 dividido por 0,25 é 4. Então, a resistência elétrica desse pedaço de borracha, que é com a base quadrada e espessura de 1 centímetro, é de 4 vezes 10 a 11 ohms, ou seja, é uma resistência muito grande, galera. É uma resistência bastante grande, beleza? Então, quando se estabelece uma diferença de potencial entre a parte de cima e a parte de baixo da borracha, se ela for a máxima, nós vamos ter corrente elétrica fluindo por ela, tá? Qual é o valor dessa tensão elétrica máxima que o cara pede? Uma informação importante foi a corrente elétrica que passa por essa parada, que é meio microampere. Microampere. Meio vezes 10 a menos 6 amperes. Esse prefixo aqui, ó, micro, que já usamos um monte de vez, aqui também vai ter microampere. Meio vezes 10 a menos 6 amperes. Passamos por SI. E agora a gente pega lá da aula passada a primeira lei de Ohm. A tensão máxima que vai ser sujeita a essa plaquinha aqui de borracha, ó, essa plaquinha de borracha, que é isolante a rigor, é o produto da sua resistência vezes a corrente que passa por ela. Então, se estabelecermos nessa paradinha de borracha de resistência elétrica 4 vezes 10 a 11 ohms, a corrente que passa por ela vai ser de meio vezes 10 a menos 6, e essa tensão elétrica que é de ruptura, que vai romper o poder isolante da bagaça, vai ser 2 vezes 10 a quinta volts. Ou, como o cara pediu, 200 vezes 10 a terceira volts, 200 kilovolts, 200 mil
volts. Meu, é volt pra diabo, né? Imagina que na tua casa tem uma tomada de 127 ou 220 volts. 200 mil volts seria a tensão para romper a barreira isolante desse pedaço de borracha e fazer passar corrente elétrica por essa parada. Belezeira? Então, nessa aula a gente viu a segunda lei de Ohm, a equação da resistividade, que tem a resistividade, a equação da rola, né? Rho resistência é Rho L dividido por A. Usamos a primeira lei de Ohm que nós vimos na aula passada, juntamos essa parada e fizemos essa festinha. Tem mais uns exercícios na descrição aí do vídeo para os senhores. Vai lá, estuda, senta, concentra, bebe aguinha, persista, amiguinho, porque nós estamos aqui para te ajudar. Ajudar aqui a chegar na universidade, amiguinhos. Estamos juntos, valeu? Aqui na Escola do Vestibular. Grande abraço, até a próxima!